Olá pessoal, aqui é o professor Eric Alves e este é mais um vídeo do nosso curso de Direito Administrativo. Vamos prosseguir neste vídeo no estudo dos contratos administrativos e vamos iniciar um assunto bastante importante, pessoal, que são as cláusulas exorbitantes, tá? Lembrando que as cláusulas exorbitantes são aquelas condições, decorrentes do regime de direito público que caracteriza os contratos administrativos e que colocam a administração em supremacia, em posição de supremacia em relação à outra parte do contrato, em relação ao particular contratado. Essas cláusulas, elas são chamadas exorbitantes justamente porque elas extrapolam o direito comum. Elas não é o tipo de cláusula que você encontra, por exemplo, num contrato firmado entre dois particulares, tá? São cláusulas exorbitantes que são presentes lá nos contratos administrativos e que dão uma superioridade, uma posição de superioridade para a administração em relação ao particular. Nesse primeiro vídeo, nós vamos tratar de duas cláusulas exorbitantes, que é a alteração unilateral e a rescisão unilateral, tá? Nos vídeos seguintes, nós vamos estudar as demais cláusulas exorbitantes, tá ok? Então, vem comigo no slide. Tá aí, o assunto do vídeo de hoje são as cláusulas exorbitantes, parte 1, beleza? Vamos lá, a alteração unilateral do contrato está prevista lá no artigo 58, inciso 1º da Lei 8.666, a Lei de Licitações em Contratos. Alteração unilateral. Então vem aqui para mim, pessoal. Em algumas situações, a administração ela pode unilateralmente alterar determinadas cláusulas do contrato administrativo. Unilateralmente, por quê? Porque ela pode fazer essas alterações independentemente do consentimento do contratado, da outra parte no ajuste, tá? Então a administração, ela tem o direito de fazer essas alterações nas cláusulas do contrato e o contratado, a outra parte, ele é obrigado a aceitar essas alterações e a cumprir o contrato de acordo com essas alterações. Se o contratado ele não cumprir o contrato, em decorrência dessas alterações, a administração pode rescindir o ajuste e atribuir a culpa ao contratado, tá ok? Então, repare que pelo fato da administração poder fazer essa alteração de forma unilateral, isso a coloca numa posição de supremacia em relação à outra parte, tá ok? Vem aqui no slide, por favor. Essas alterações, elas podem ser tanto qualitativas, tá? Então, a administração pode fazer modificações no projeto ou nas especificações do objeto do contrato. Então, por exemplo, a administração ela adquiriu determinado número de cadeiras sem braço. Então, lá na frente ela pode, não, agora eu quero cadeiras com braço, tá? Então, modificou as especificações do objeto. Então, uma alteração qualitativa. Essas alterações também podem ser quantitativas, tá? Então, a administração pode acrescer ou diminuir a quantidade do objeto, tá? Ao invés de eu comprar 100 cadeiras, eu vou comprar 110 cadeiras ou 90 cadeiras, tá? A administração, ela pode fazer esse tipo de alteração e o contratado, ele é obrigado a aceitar. A lei impõe que essas alterações, elas devem ser sempre motivadas e respeitar a natureza do contrato. Olha só, deve respeitar a natureza do contrato. Então vem aqui para mim. Então a administração ela não pode, por exemplo, num contrato de fornecimento de cadeiras, transformar esse contrato num contrato de fornecimento de mesas, tá? Ou num contrato de prestação de serviço. Porque se ela fizer assim, ela está modificando a natureza do contrato, tá? Então a prerrogativa da administração fazer essa alteração unilateral, ela deve ser sempre motivada, ou seja, a administração, essa alteração ela deve ser motivada pelo interesse público e deve sempre respeitar a natureza do contrato, ok? Vamos prosseguir? Pessoal, essa possibilidade de alteração unilateral, ela não é
ilimitada, tá ok? Então, a lei de licitações, ela impõe certos limites para a administração, tá? Então, vamos ver. O primeiro limite, a administração, por acréscimo ou diminuição de seu objeto, a administração pode alterar até 25% do valor inicial atualizado do contrato. Então, aqui vamos ver um exemplo, tá? Para ficar mais claro isso daqui. Imagine um contrato de manutenção de elevadores, né? Que o valor desse contrato é de R$100 mil, tá ok? Então, a administração, ela pode aumentar ou diminuir o valor desse contrato em até 25%, tá? Então, a administração, ela pode fazer alterações de modo que esse contrato vá para 125 mil, né? Fazer acréscimos no objeto desse contrato de modo que seu valor vá para 125 mil, ou ela pode fazer supressões de modo que o seu valor vá até 75 mil, tá ok? Então aqui ela fez um acréscimo de 25% e aqui ela fez uma supressão de 25%, ou seja, está dentro do limite autorizado na lei. Então vem aqui para mim. Lembrando, pessoal, que esses acréscimos e supressões, eles podem ser tanto qualitativos como quantitativos, tá ok? Então, por exemplo, nosso exemplo aqui é um contrato de manutenção de elevadores. A administração pode fazer uma modificação qualitativa. Então, essa manutenção era feita pela técnica X e vai passar a ser feita pela técnica Y, tá? Então, houve uma alteração qualitativa no objeto do contrato que modificou o valor do contrato, tá? Então, essa alteração só pode ocorrer dentro desse limite de 25%, tanto para acréscimo como para supressão. Ou também pode ser uma alteração qualitativa. Então, por exemplo, essa manutenção dos elevadores, inicialmente no contrato estava prevista que era feita 2 vezes por semana. Então, a administração pode fazer uma alteração prevendo que essa manutenção vai ser feita 3 vezes por semana ou 1 vez por semana, de modo que o valor do contrato, a alteração do valor do contrato esteja dentro daquele limite de 25%. Volta aqui para o slide que eu vou mostrar um detalhe interessante e importante, é que essa alteração, né, de até 25%, ela é calculada em cima do valor inicial atualizado do contrato, tá? Então não é o valor inicial somente, é o valor inicial atualizado do contrato. Então é bem importante guardar esse detalhe. Mas existe uma exceção. Na verdade, é um caso particular, tá ok? Lá na lei diz que se o contrato for um contrato de reforma, tá? Reforma, não construção, mas um contrato de reforma de edifícios e equipamentos, esse limite de alteração, ele é de até 50%, então é um limite maior. Porém, o detalhe é o quê? Que esse limite de até 50% vale apenas para os acréscimos, tá? Vale apenas para os acréscimos. No caso das supressões, continua valendo o limite de 25%, tá ok? Então, importante guardar esse caso particular aqui que está previsto lá na lei de licitações, no caso de reforma de edifícios e equipamentos, o limite para alteração unilateral do contrato é de até 50% de acréscimo, tá ok? Agora sim, uma exceção, pessoal, que está prevista lá na lei, que é no caso das supressões resultantes de acordo entre as partes, tá? Supressões, acréscimos não, tá? Acréscimos não, apenas as supressões decorrentes de acordo entre as partes. Então vem aqui para mim. Então, a lei de licitações, ela prevê que a administração, se a administração e o particular, eles entrarem num acordo, a administração poderá alterar o valor do contrato para um limite superior a 25%, tá? Desde que isso seja para diminuir o valor do contrato. Então, lá naquele nosso exemplo, né, do contrato inicial de 100 mil, se a administração e o particular entrarem num acordo, aquele valor inicial do contrato ele pode ser
diminuído para 70, para 60 mil, tá? Mas para isso, ele vai precisar do quê? De ocorrer um acordo entre as partes. E pelo fato de que esse tipo de supressão acima do limite de 25%, ele só pode ocorrer havendo acordo entre as partes, então isso não é uma cláusula exorbitante, tá ok? Porque a cláusula exorbitante, ela é o quê? Uma alteração unilateral, ou seja, não há acordo. A administração tem o direito de exigir e o contratado é obrigado a aceitar. Nessa exceção, né, no caso de supressões, ela só pode ocorrer por acordo entre as partes, então não é uma cláusula exorbitante, tá beleza? Lembrando que a lei, ela não admite esse tipo de acréscimo acima do limite de 25%, no caso de acréscimos, nem mesmo se houver o acordo entre as partes, tá ok? Então, essa exceção apenas para as supressões. Importante guardar esse detalhezinho aí, tá ok? Vamos voltar aqui para o slide. Outro ponto importante é que essa alteração unilateral do contrato, né, por parte da administração, ela só pode atingir as chamadas cláusulas de execução regulamentares ou de serviço, tá? Essas cláusulas aqui são aquelas que dispõem sobre como o contrato será executado. Então vem aqui para mim, por exemplo, aquelas cláusulas que definem as quantidades contratadas, aquelas cláusulas que definem como o serviço será executado. Esse tipo de cláusula é que pode ser objeto de alteração unilateral por parte da administração. Mas olha só, volta aqui. A alteração unilateral, ela não pode alterar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, tá? Então, novamente, a alteração unilateral não pode alterar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Então, um exemplo aqui para isso ficar mais claro. Imagine lá que a administração firmou um contrato para a compra de 100, né? Imagine de 100 canetas a um preço a um valor total global do contrato de R$100, tá? Então, nesse exemplo aqui, cada caneta saiu a R$1. Pela prerrogativa que a administração tem de fazer alteração unilateral do contrato, a administração poderia exigir do contratado, né, alterar unilateralmente o contrato e, ao invés de 100 canetas, querer comprar 125 canetas, tá? Então, ela quer comprar uma quantidade maior. Então, nesse caso, pessoal, o valor do contrato ele vai continuar R$100? Ele vai continuar R$100? Não, por quê? Porque se ele continuar R$100, a administração vai comprar 125 canetas por R$100, ou seja, cada caneta aqui vai sair por 80 centavos, enquanto que lá no ajuste inicial, cada caneta saía a R$1. Então, para que esse equilíbrio econômico-financeiro não seja alterado, ou seja, para que cada caneta continue saindo a R$100, aqui, quando a administração promover essa alteração unilateral da quantidade de canetas exigida, ela vai ter que pagar lá para o contratado R$125, tá ok? É isso que significa não alterar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Então vem aqui para mim, o contratado, quando ele participou da licitação, ele fez todo o cálculo lá de custos, de despesas que ele teria para poder arcar com aquele contrato, tá? Então, quando a administração ela promove alguma alteração unilateral, aquele equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato ele deve ser mantido. O contratado, ao final, ele não vai sair prejudicado economicamente, financeiramente, por conta dessa alteração unilateral por parte da administração. E isso, pessoal, tanto para acréscimos como para supressões, tá ok? Tanto para acréscimos como para supressões, tá ok? Vamos prosseguir aqui? A próxima cláusula exorbitante que iremos estudar nesse vídeo é a rescisão unilateral, que está prevista lá no artigo 58, inciso 2, tá? Então, vem aqui para mim, por essa cláusula exorbitante, a administração ela pode rescindir, ou seja, pode extinguir o contrato unilateralmente, ou seja, independentemente da vontade do contratado. Vamos voltar aqui? Quais são as razões que podem justificar
essa rescisão unilateral. Então, a lei diz o seguinte, que nas hipóteses de inadimplência do contratado, com ou sem culpa, tá? Então, vem aqui para mim, por exemplo, se o contratado ele não cumpre aquelas suas obrigações que estão previstas lá no contrato, ou se ele cumpre com morosidade, tá? Ou se ele atrasa injustificadamente a entrega do objeto do contrato, então isso tudo é causa para a administração promover a rescisão unilateral do contrato, tá? Então, volta aqui para mim na tela. Lá no artigo 78, dá uma olhada lá depois, no artigo 78, lá nos seus incisos de 1 a 12 e também lá no seu inciso 17, estão previstas todas aquelas razões que podem provocar a rescisão unilateral do contrato. Lá, esses incisos detalham essas razões, tá? Mas, na verdade, pessoal, volta aqui para mim, na verdade a rescisão unilateral ela só não é cabível naquelas hipóteses em que o descumprimento do contrato ele ocorre por culpa da administração, tá? Em todas aquelas hipóteses, então, todos esses incisos que estão lá no artigo 78 da Lei de Licitações podem ser resumidos da seguinte maneira: sempre que o contratado ele der causa a um descumprimento contratual, a administração ela pode promover a rescisão unilateral do ajuste, beleza? Vamos voltar aqui? A outra razão que justifica a rescisão unilateral é interesse público. Olha só, pessoal, interesse público. Então vem aqui para mim. Olha só, a administração ela pode rescindir unilateralmente o contrato por interesse público. Então isso demonstra claramente que essa cláusula é uma cláusula exorbitante, tá? Então o contratado ele está cumprindo direitinho lá o contrato, todas as cláusulas, está entregando todo o material dentro do prazo, dentro das especificações exigidas, mas a administração, por interesse público, mesmo assim, ela pode ir lá e rescindir o contrato, tá? Mas porém, olha só, para evitar abusos por parte da administração no uso dessa cláusula, a lei ela impõe algumas condições para que a administração faça a rescisão unilateral por interesse público. Vamos ver aqui no slide? A lei diz que a administração só pode promover, né, a rescisão unilateral por interesse público naquelas hipóteses que são de alta relevância e amplo conhecimento, tá? Então deve ser um caso de alta relevância e amplo conhecimento, não pode ser qualquer probleminha, qualquer razão que vai levar a administração a fazer a rescisão unilateral. Essa rescisão, né, por interesse público, ela deve ser também justificada, tá? Deve ser motivada. E por quem? Não é por qualquer pessoa, é pela autoridade máxima, tá? Daquele órgão responsável pelo contrato, tá ok? Então, impõe aí uma responsabilidade, né, para essa autoridade fazer esse tipo de rescisão. E também a lei exige que essa razão, né, de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, seja declarada no âmbito de um processo administrativo, tá ok? Para dar até publicidade e segurança jurídica a esse tipo de rescisão. Tá ok? Vamos prosseguir? Também a lei diz que os contratos eles podem ser rescindidos unilateralmente na hipótese de caso fortuito e força maior, tá? Então, por exemplo, um desastre natural ou algum evento que não tenha a administração nem o contratado tenha ingerência sobre ele, mas ele é uma hipótese que justifica a rescisão unilateral do contrato. Prosseguindo, um ponto bastante cobrado em prova e que é importante saber aqui a respeito da rescisão unilateral é a respeito do direito à indenização. Vem aqui para mim, afinal, o contratado, né, ele tem ou não direito à indenização na hipótese da rescisão unilateral por parte da administração? Tem ou não? Vamos ver aqui na tela. Se a rescisão unilateral
ela ocorrer por inadimplência do contratado, ele não tem direito à indenização. Então, se o contratado ele descumpre alguma cláusula contratual, se ele atrasa a entrega do objeto, ou se ele executa aquele serviço com morosidade, então tudo isso pode levar à rescisão unilateral do contrato por culpa do contratado, por inadimplência do contratado. Então, nesse caso, ele não tem direito à indenização. Mais do que isso, nesses casos, né, em que a rescisão unilateral ocorre por inadimplência do contratado, além dele não ter direito à indenização, a administração ela pode promover a assunção imediata do objeto, ou seja, a administração pode assumir a execução daquele serviço, ela pode fazer a ocupação provisória de bens, de pessoal, de serviços do contratado. A administração também pode executar as garantias contratuais, né, para que ela possa ser ressarcida de algum prejuízo que tenha tido em razão dessa inadimplência do contratado. E a administração também pode reter eventuais créditos que o contratado ainda tenha perante a administração, tá ok? Então, no caso de inadimplência do contratado, rescisão unilateral por inadimplência do contratado, ele não tem direito à indenização e ainda deve arcar com todas essas outras consequências aqui. E, por outro lado, se a rescisão unilateral ela não decorreu por culpa do contratado, ou seja, se ela foi feita por motivo de interesse público ou por razões de caso fortuito e força maior, aí sim o contratado ele faz jus à indenização. E essa indenização, ela serve para quê? Para ressarcir o contratado daqueles prejuízos que ele incorreu em decorrência dessa rescisão, tá? Ele também tem direito à devolução das garantias que ele eventualmente tenha depositado. E também tem direito a que a administração faça a ele o pagamento dos custos de desmobilização. Então imagine aqui um contrato de obra, né, que a empresa ela mobilizou todo aquele canteiro de obras, todas aquelas máquinas, construiu aqueles alojamentos. Então, para ela parar de executar o serviço, ela terá um custo de desmobilização e a administração é que irá arcar com esse custo. Por quê? Porque a rescisão unilateral não decorreu de alguma ação do contratado, e sim por interesse público e caso fortuito ou força maior, tá ok? Então é isso, pessoal, é isso que eu tinha para passar para vocês nesse primeiro vídeo sobre cláusulas exorbitantes. Nos próximos vídeos seguiremos estudando o mesmo assunto, vendo as demais cláusulas exorbitantes que podem ser executadas aí nos contratos administrativos, tá ok? Um abraço e até a próxima.